Uhum. Comprei um cachorro. Uhum. Quais são os erros mais comuns que eu não deveria fazer com ele assim que eu adquirir meu primeiro cachorro? Bom, Taka, vamos lá. Eu acho que um dos erros, 3 erros mais básicos assim que a pessoa tem que as pessoas acabam fazendo, elas, quando você acaba de pegar o seu cachorro, é não planejar o ambiente da sua casa. É como eu falei anteriormente, você não pode achar que você vai ter o tênis no mesmo lugar, que você vai ter o seu iPhone carregando ali, ou o seu iPhone, mas assim, o seu celular, isso é que eu falo porque é mais caro, né? Então, assim, você vai ter sua televisão, seu aparelho, tudo bonitinho e nada vai acontecer ou ele não vai tentar fazer nada, que é o caso dos cachorros que acabam comendo fios, acabam ali rasgando, acabando com os sapatos, pés de mesa, de cadeira. Você tem que pensar que como você tem você agora que você vai ter um cachorro em casa, você já tem que preparar a sua casa para esse novo ser. Então, assim, tudo que você vê que ele possa estragar, você tem que tirar do alcance dele. Então, no primeiro momento, ainda mais que eu estou falando de um filhote. Quando a gente está falando de um cachorro mais velho, é mais difícil. Porque agora, se a gente está falando de um filhote, porque é o que geralmente as pessoas vão acabar comprando, adotando um filhote. Então, assim, um filhote é curioso. E um bebê, ele vê o mundo com as mãos, certo? Precisa pegar. O cachorro não tem mão para pegar. Como que ele pega? Com a boca. Então ele precisa. Como é isso? Deixa eu mastigar isso, deixa eu cheirar isso. Então. É o jeito dele tatear o mundo também, né? Exato, é o jeito que ele tateia. Então ele fala, pô, tem isso é legal de morder. Então, assim, aquele seu sapato caro, aquele seu tênis, deixa guardado, deixa fora do alcance dele. O tapete, ainda mais quando a gente está falando de educação de filhote, que a gente tem que colocar um tapete higiênico, né? Ainda mais que a gente está falando de apartamento, você coloca um tapete higiênico lá para o cachorro você entender que naquela superfície é para ele fazer o xixi e o cocô. Bom, se você tem um tapete higiênico, eu já sugiro, tire os seus outros tapetes. Você não vai fazer isso para sempre, mas a chance dele confundir um tapete higiênico com um tapete normal, de tecido ali, é muito grande. Então, ele vai acabar fazendo as necessidades no outro tapete. Porque na cabeça dele, fala, é parecido. É a mesma coisa. É a mesma coisa, na minha cabeça. Então, assim. Eu não sei ler lá, diz tapete higiênico, mas eu não sei o que é isso. Exatamente. Então, assim, tem que preparar. A sua casa tem que ser uma casa preparada para ter um cachorro. Então, se você está com medo de que estrague isso ou aquilo, já deixa fora do alcance dele, porque assim, um filhote é curioso, como eu falei, ele vai, tudo que ele vai querer fuçar, morder, ainda mais que essa fase de vida de um filhote tá rolando trocas de dentes. E nessa troca da dentição, que os dentes caem, a gengiva coça. Então, por isso que eles acabam mordendo, que é um jeito até de tentar aliviar um pouco dessa coceira. Como um bebê, exatamente como um bebê. Por isso que eu mando uma dica que eu dou de petisco ótimo para as pessoas, é congelar pedacinho de cenoura. Porque é uma coisa nutritiva e que o cachorro pode ficar ali, e o fato de estar congelado vai aliviar essa coceira que ele vai sentir na gengiva. Bom, então assim, esse é um erro, assim, que eu já acho que a pessoa não preparar a casa dela. Um segundo erro é ser agressivo demais. Porque quando você é muito agressivo com sabe aquela coisa antiga do o cachorro fez cocô, esfrega o focinho e grita e não sei o que. Cara, nossa, assim, já ouvi muitas histórias assim. Então, isso nunca resolve nada, sabe? Às vezes vai ter um ou outro que vai falar, não, resolve. Que dirá então com os animais? Exato. Na cabeça deles, né? Exato. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando exatamente sobre essas questões e a maioria das pessoas tem na cabeça que são características dos animais, quando na realidade muitas vezes não passa de uma característica da própria pessoa que o animal está replicando, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, eles acham que o animal, ele é difícil, ele é peralta. Então, uma pergunta interessante que eu acho que o público gostaria de saber seria: que dica ou informação você poderia passar para as pessoas que não acreditam que o adestramento de cães funciona com qualquer raça,
Ou para quem perdeu a esperança de adestrar aquele bichinho Peralta da família, que nem estava comentando agora. Então, na verdade, uma dica que eu dou, que eu passo para as pessoas, assim, primeiro acredite que o seu cachorro tem o potencial de aprender, porque a companhia de um cachorro, ela é uma das melhores possíveis. Então, um cachorro não desiste de você, então não desista do seu cachorro. Ele vai estar sempre ali com você, importa se você é gordo, desculpa, você se você assim, se Você você falou isso porque você é gordo, eu sou gordo, então você está usando isso como um exemplo. Eu também não estou no meu melhor peso, então. Eu diria que hoje em dia a maioria não está. Então, o cachorro ele vai ficar com você, sendo você gordo, magro, alto, baixo, exato. de qual etnia for, de qual religião você tiver. A gente fala assim que hoje a gente fala assim hoje em dia porque tem que tomar cuidado com o que você fala, mas sim, eu quero dizer assim, de grosso modo, o cachorro ele vai estar com você, independente se você for magro, gordo, baixo, alto, se você tiver dinheiro, não tiver dinheiro. A gente vê que tem muitos moradores de rua aí com seus cães. Então, assim, quando eu digo isso, de que não desista do seu cachorro porque ele não vai desistir de você, é bem verdade. Então, assim, se você acreditar no processo de educação canina, no processo de adestramento, e não é uma crença às cegas, porque existem provas. Você pode conversar com pessoas que tinham talvez os casos mais difíceis, que elas procuraram um profissional sério, e deu certo. Eu graças a Deus, eu tenho muitos clientes que são meus embaixadores, digamos assim, que podem olhar e falar, olha, o Cadu adestrou meu cachorro e deu certo. Então, assim, tenha fé, tenha esperança que vai dar certo. Que, assim, por mais peralta que o seu cachorro possa ser, se você procurar uma ajuda especializada, uma ajuda que um profissional que te ajude a entender como funciona a mente do seu cão, com certeza você vai ver que o mundo vai se abrir. Aí você olha e fala, putz, eu não imaginava isso. E porque eu falo, porque, gente, é a coisa que eu mais ouço. Nossa, Cadu, mas eu não tinha pensado nisso. Nossa, mas se eu soubesse disso, mas a gente está aqui para dar luz a esse momento que a pessoa está que está sem informação. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Então, nosso trabalho é exatamente fazer isso, é jogar a luz nesse assunto e fazer com que a pessoa não perca a esperança, que ela acredite que dá certo. Porque, olha, eu falo para vocês, se você se dedicar ao seu cão, dá certo. Ele vai conseguir aprender, mas exige muito a sua dedicação. Por isso que eu falo que cachorro não combina com preguiça. Você tem que se dedicar ao seu cachorro, para aí você vê os resultados aparecerem. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Bonjour, mon ami. Onde foi parar meu croissant?